Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Hoje vamos fazer o estudo então 5, tá bom? Só lembrando que o nosso estudo é um estudo complementar do estudo bíblico, então Pathfinder, tá bom? Então ele complementa o estudo bíblico, tá bom? Se você não tem o estudo bíblico ainda, você pode baixar, tá bom? Vou deixar um link na descrição para você desse estudo bíblico aí, tá bom? Então, partiu! Bora lá! O tema de hoje, então, é de graça? Vamos entender, então, a graça. O que é a graça, não é? Para que serve a lei ou os mandamentos? Primeira pergunta para você. Gálatas 3, versos 24 e 25. Diz o quê? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, a lei tem várias funções. Uma delas é nos conduzir a Cristo, pois a lei é como um espelho, nos mostra se estamos sujos ou limpos. Mas, então quando olhamos para a lei, percebemos que estamos sujos, erramos, somos pecadores e ela nos conduz ao único que pode nos limpar, que é Jesus Cristo. A lei salva? Efésios 2, versos 8 e 9 diz o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Somos salvos por aquilo que Jesus fez. Posso observar apenas os mandamentos que eu quero? Tiago 2, verso 10 diz que: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Claro que não, A lei é o reflexo do caráter de Deus. Ali está o que ele não aceita. Se nós seguimos 9 mandamentos, mas deixamos de lado apenas um, de qualquer maneira estamos indo contra Deus, fazendo algo que ele não deseja. Então, o que diz então o 4º mandamento? Êxodo 20, versos 8 a 11, diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E para quem então era o sábado? Olha só, Isaías 56, verso 6 diz o quê? Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem no nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Então, era para todos, tá bom? Cedo, ali no caso, alguns colocam como judeus, Mas sim, os mandamentos foram dados antes, do período dos judeus, especialmente o sábado, que é o memorial da criação ali, ele está lá em Gênesis, então não existia nem judeus na época, E todos que se convertiam, que se tornavam judeus, eles começaram a guardar o sábado também, tá bom? Então, o sábado foi dado para a humanidade lá no Éden. Naquela época não havia povos, tribos, etnias. O sábado foi dado para todos. Nos tempos do povo de Israel, até os estrangeiros eram chamados a separar esse dia. E quem o fizesse estava abraçando a aliança. Então, o sábado era sinal de quê? Ezequiel 20, verso 12, diz o quê? Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o sábado era sinal entre Deus e seu povo, e servia para lembrar que Deus era o Criador, que criou tudo em 6 dias, mas no 7º descansou, para lembrar que Deus era Salvador, da mesma maneira que ele salvou o povo da terra do Egito, e para lembrar que Deus é o Senhor. O que é fé e quão necessária ela é? Hebreus 11, verso 1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé é crer, é acreditar, é confiar. Como podemos agradar a Deus se não confiamos nele? Uma boa pergunta, né? No que Ele faz por nós? Então, é extremamente importante a gente ter muita fé em Deus, não é? Que mais? O que é a graça? Efésios 2, versos 4 a 7, diz que: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, graça é de graça, é um presente de Deus para nós. Isso é extremamente importante, não é? Porque graça é de graça, foi dada, é um presente, não é nada pago, tá bom? Saiba mais. Então, vamos entender esse negócio? O que é a graça, né? A Bíblia diz que somos salvos pela graça, mas também diz que o que eu tenho que guardar os mandamentos. Então, como que eu faço isso? Eu sou salvo pela graça ou pelo que eu faço? Boa pergunta, não? Vamos lá. Vamos lá então, né? A Bíblia é muito clara de que nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8. Ou seja, não somos salvos pelo que nós fazemos. No caso aqui, verso 9, né? Mas pelo que Jesus fez. Mas a Bíblia também, né, diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso quer dizer que, para que eu receba graça, eu preciso ter fé. Então, mas o que é fé? Fé é acreditar, confiar, crer em Jesus. Mas crer em Jesus não é somente conhecer a história dele, mas acreditar naquilo que ele pede e deseja de nós, ou seja, os mandamentos. Olha lá o que Tiago 2, verso 26 diz: por isso a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Afinal, se você diz que acredita, mas não obedece, então você não acredita, né? Para que fique claro, eu não faço o que faço para conquistar a salvação. Eu faço o que faço porque eu acredito. E porque eu acredito, porque eu tenho fé. Eu recebo a graça de Deus. Então, é uma resposta. Jesus nos salvou. Esse é o ponto inicial. Para eu chegar no ponto final, a Jesus, eu preciso caminhar para Jesus. Não adianta eu receber a graça e caminhar para outro caminho, que não me leva a Jesus. Tá bom? É isso. Minha decisão hoje: eu aceito o presente da salvação me dado e conquistado por Jesus. Sei que não preciso fazer nada para conquistar a salvação, pois Ele já conquistou por mim na cruz. Mas desejo viver uma vida de fé, confiando no que Ele fez, mas também no que Ele deseja de mim, e assim decido guardar os seus mandamentos. Bem, desbravador, desbravadora, essa é a decisão para você no dia de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!